Lá no fundo, estão me ouvindo bem? Ok. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite para abrir esta série de palestras. Eu já estive várias vezes aqui, inclusive abrindo também, e é sempre uma satisfação muito grande me dirigir a esse tipo de audiência de jovens, muitos dos quais estão começando o estudo da física. E o que eu pretendo mostrar hoje é que a física está muito longe de ser o que vocês talvez imaginem, uma coisa acabada ou quase, um edifício já todo imponente, pronto, em particular com a interação que é a mais antiga que a física estuda, que é a gravidade. Eu espero que a gente vai começar com Newton, mas vamos terminar com vários problemas que não estão resolvidos até agora e que são extremamente misteriosos, fascinantes, mostrando a vitalidade da física. Vocês provavelmente ouviram falar, ou talvez viram o filme que tem esse mesmo título, Gravidade, e que tem a ver com uma série de peripécias na expedição feita por astronautas para consertar o telescópio Hubble. E em lugar de mostrar umas cenas desse filme, eu vou mostrar a cena real do que aconteceu ao consertar o Hubble. E também, tanto o filme como o que vocês vão ver, dão uma ideia de que gravidade é uma coisa que a gente está tão acostumado que não presta muita atenção, mas é importante ver o que acontece quando não existe gravidade. O tipo de ambiente que é o ambiente que predomina em todo aquele filme e que vocês vão ver exatamente desde o início aqui. Então, esse é um pedacinho de um filme da NASA mostrando os astronautas que, como naquele filme, estão consertando o telescópio Hubble, cuja parte inferior está aqui. E vocês já podem ver nesta imagem que o espaço visto por eles é extremamente negro. Isso vai ser útil lembrar mais adiante, no filme se vê isso bastante bem. E eles ficam presos ao tentar fazer movimentos e mexer em coisas, todo o tempo por uma espécie de cordão umbilical, do qual não podem se soltar sob pena de acabar vagando pelo espaço e demonstrando a lei da inércia, que é o que acontece com um deles no filme. Bom, então vamos mostrar esse pedacinho de filme em que vocês podem ver, espero eu, o início desse processo. Talvez eu tenha que apertar aqui. Vamos chegar lá. Já começou. Ah, já começou, ok. Não está bem. Está de novo. Esse filme, ele está passando numa velocidade, acho que é um problema aqui com o computador. Ok. Bom, vocês podem perceber o cuidado que eles têm que ter com qualquer movimento, inclusive estão carregando coisas que são extremamente pesadas. Aqui é o final em que eles entram na cápsula que os levou até lá, e também aí o movimento é movimento na ausência de gravidade. Bem, vamos então adiante e começar com Newton. E ele aparece
aqui nesse retrato ainda relativamente jovem, e a famosa história da lua e da maçã. Aqui é a fazenda natal dele, que se chama Woolsthorpe, e o que vocês veem aqui é um descendente dessa famosa macieira, da qual diz a lenda que teria caído a maçã, e toda a história começa quando ele pensa por que é que a maçã cai e a lua não cai, até perceber que a lua cai tanto quanto a maçã também. Bom, vamos lá então. O que aconteceu foi no ano 1665, em que houve uma grande epidemia de peste em Londres. 10% da população de Londres foi vítima e desapareceu dessa epidemia. Newton estava acabando de terminar a graduação na Universidade de Cambridge, e como a universidade foi fechada, ele voltou à sua fazenda natal e ficou lá na fazenda natal por 1 ano e meio, sem ter acesso nem à universidade nem a livros. Ele tinha 23 anos de idade, e aí ele está relatando, muitos anos mais tarde, o que ele fez durante esse período. Então, no princípio de 1665, ele encontrou, bom, eu vou dar a descrição moderna do que ele está dizendo, as fórmulas do que chamam hoje em dia o binômio de Newton e a série binomial, que é uma série infinita. E em maio desse ano, ele desenvolveu e inventou a fórmula de interpolação de Newton, como é conhecida hoje, e em seguida inventou o cálculo diferencial. No ano seguinte, no mês de janeiro, fez os primeiros experimentos com o prisma e o espectro da luz solar, que levaram à teoria dele das cores. E em maio inventou o cálculo integral. Agora vejam, no mesmo ano comecei a pensar na gravidade como se estendendo até a órbita da Lua. E da lei de Kepler sobre os períodos dos planetas, deduzi que as forças que mantêm os planetas em suas órbitas devem ser inversamente proporcionais ao quadrado das distâncias dos centros em torno dos quais as descrevem. Tendo então comparado a força necessária para manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra, por exemplo, sobre uma maçã que cai, e encontrado que concordavam bastante bem entre si. Tudo isso foi nos 2 anos da peste, 1665-66, pois naquela época eu estava na flor da idade para invenções e me ocupava mais de matemática e física do que em qualquer época posterior. Quando ele diz que verificou que concordavam bastante bem, isso quer dizer que ele já sabia calcular a força gravitacional sobre uma maçã comparada com a da Lua e a da queda livre da maçã com a órbita da Lua, e, portanto, ele já tinha que ter formulado os princípios fundamentais da dinâmica, pelo menos no caso mais simples de órbitas circulares. Então, o que eu mostro em seguida é aqui a folha de rosto do tratado que foi publicado por ele em 1687, escrito em latim, os princípios matemáticos da filosofia natural, que é mais ou menos um sinônimo de ciência na época. E aqui está, o livro é todo em latim, mas aqui estão as famosas 3 leis de Newton, ou leis do movimento, ou axiomas. Primeira lei: todo corpo persevera ou persiste no seu estado de repouso ou de movimento uniforme retilíneo
enquanto não estiver sujeito a uma força impressa. Segundo a lei, aí é o caso da presença de uma força, a mudança do momento, que é o que ele está chamando, o que hoje em dia chamamos momento ou quantidade de movimento, é proporcional à força impressa e se dá segundo a linha reta na direção impressa por essa força. E finalmente a terceira, que é a lei da ação e reação. A ação sempre é igual e contrária à reação, ou seja, existe no corpo duas ações em sentidos iguais e contrárias sempre. Muito bem. Então, uma das descobertas muito importantes dele, que vai ter um papel central, dele usando resultados de Galileu, que foi a diferença entre o que se chama massa inercial e massa gravitacional de um corpo. O que quer dizer essa diferença? O que é massa inercial? Aqui está uma ilustração, uma força aplicada a um corpo resulta, pela segunda lei, numa aceleração que é inversamente proporcional à inércia desse corpo. É muito mais difícil empurrar o automóvel do que seria uma bicicleta, um objeto que tem um coeficiente de inércia mais baixo. Então, a resposta à força aplicada é uma propriedade do corpo que define o seu coeficiente de inércia e que é o que a gente chama de massa inercial. Por outro lado, quando se trata de gravitação, como no caso da força que a maçã sofre, essa força é proporcional a uma espécie de carga, no caso do objeto que é a maçã, que é o análogo da carga elétrica como resposta a uma força elétrica. Então, eu tenho uma força aplicada ao corpo, a maneira como ele responde, quanto que a força está aparecendo nele, depende dessa espécie de carga, no caso gravitacional, que é o que define a massa gravitacional. Então, a força-peso é a massa gravitacional vezes a aceleração da gravidade G. Bom, então, pela segunda lei, a aceleração é o peso dividido pela massa inercial, que por sua vez, o peso sendo a massa gravitacional vezes G, a aceleração da gravidade, a aceleração então depende da razão da massa gravitacional para a massa inercial de um corpo. Ora, Galileu, justamente um dos maiores precursores de Newton, cujo retrato aparece aqui, ele foi quem descobriu que na ausência de resistência do ar, na vizinhança da superfície da Terra, todos os corpos caem com a mesma aceleração G. Então esse A é sempre igual a G, o que implica que a massa inercial é igual à massa gravitacional. Embora os dois conceitos tenham natureza totalmente diferente e independente. Então não há nenhuma razão a priori para que eles sejam iguais. Um teste muito bonito desse resultado é o que aparece aqui, que é o experimento, de novo vamos pegar o astronauta David Scott na missão Apollo 15, que aproveitou estar na superfície da Lua para fazer um teste desse resultado de Galileu. Então vamos ver se esse filminho aqui funciona, acho que sim. Está com cara de estar abrindo. Isso, aqui está o David Scott na superfície da Lua e ele tem dois objetos, um em cada mão. Um deles é um martelo
bastante pesado, que ele está segurando aqui, e o outro é uma pluma, que é, aliás, de uma águia, como ele até menciona, que está relacionado com a própria missão espacial. E ele vai deixar cair os dois ao mesmo tempo na superfície da Lua, onde a resistência do ar essencialmente seria zero. E aí ele faz isso, vamos ver, soltou e vamos ver, dá para ver que os dois caem exatamente ao mesmo tempo. Então é um dos testes mais bonitos feitos do resultado de Galileu. E Newton ficou extremamente intrigado com esse resultado. E ele era não só um grande teórico, mas também um grande experimental. Então ele resolveu testar no laboratório esse resultado. Como é que ele fez isso? Ele considerou pêndulos que ele fez oscilar, que ele colocou o pêndulo, uma caixa de madeira suspensa por um fio, e ele colocou diferentes corpos dentro dessa caixa, feitos de materiais muito diferentes. Então, ele comparou a oscilação desses pêndulos e viu que todos oscilavam da mesma maneira e que essa igualdade é válida. Na época dele foi o teste mais preciso que houve, com precisão de uma parte em 1000. Então, já é um resultado experimental muito bonito, como vocês verão mais adiante. Hoje em dia temos uma precisão muitíssimo melhor, mas é fantástico que Newton tivesse cogitado de fazer esse teste experimental e obtido esse resultado. Muito bem. A lei da gravitação universal está, sim, formulada nesse princípio, somente nessas 2 ou 3 linhas no que se chama espólio geral. Diz ele, a gravidade opera proporcionalmente à quantidade de matéria, ele está dizendo já que é proporcional à massa inercial, e propaga a sua virtude para todos os lados a distâncias imensas, decrescendo sempre com o inverso do quadrado da distância. Então aqui está a formulação matemática, temos 2 corpos 1 e 2, separados por uma distância vetorial R12, apontando de 1 para 2, e a lei diz que a força sentida por um devida ao corpo 2 é uma constante, que é o que se chama constante gravitacional G maiúsculo. Aqui é proporcional a cada uma das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e a força que 2 exerce sobre 1 está dirigida de 1 para 2, e é igual e contrária, pela terceira lei, a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2. Por que é que ela é universal? Newton diz a distâncias imensas, porque ele já predisse movimento de cometas e planetas, começando pela Lua, satélites, e um dos grandes triunfos da mecânica de Newton foi bem depois da morte dele, já em 1845, por irregularidades, desvios na órbita de planetas mais próximos do Sol, perceber que aí foi conjecturado que havia um planeta ainda não observado e foi predito onde ele deveria estar, onde deveria aparecer, e observando com os telescópios se verificou que lá estava ele, é o planeta Netuno. Então foi uma grande predição feita pela mecânica de Newton. Essa constante G maiúsculo foi medida primeiro num experimento feito por Cavendish, e bem mais tarde do que a morte de Newton também, já perto de
798, de 1800, que é usando o que se chama uma balança de torção. Aqui tem um fio de torção e uma espécie de haltere com duas massas M pequeno nas pontas iguais, e colocam-se simetricamente duas massas bem maiores, M grande, na vizinhança. Elas vão exercer forças iguais e contrárias sobre essas massas e, portanto, gerar o que se chama um torque, fazendo girar esse haltere, e isso produz um desvio que está relacionado com a força de torção sobre aquele fio. Então dá para medir calibrando o valor dessas forças e o valor de G, que aqui está o valor bastante moderno já, 2010, enfim, 6,7 aproximadamente, vezes 10 a menos 11 newtons, em termos de massa por quilograma ao quadrado. Essa mesma balança, que é extremamente sensível, foi usada já perto do fim do século XIX por um cientista chamado Eötvös, que fez aquele experimento de Newton, mas mostrou que a massa inercial e gravitacional são iguais, com a precisão agora de uma parte em 100 milhões, 10 a menos 8. E Brzezinski e Spanov, em 71, viram que isso é verdade com a precisão 10 à potência menos 12, então é fantasticamente bem testada a igualdade da massa inercial e da massa gravitacional. Bom, entre muitos fenômenos que foram explicados por Newton nos Princípia foram as marés. Então, de onde vêm as marés? Bom, há mais de uma componente, há uma componente do Sol, mas a componente mais importante é a atração gravitacional da Lua. A Terra tem os oceanos circundando, digamos que a Lua está nessa direção, então ela atrai a água na vizinhança da sua direção, onde ela está, para fora, então puxa a água para fora da Terra. E, por outro lado, puxa a Terra no extremo oposto para fora dessa massa d'água, de tal maneira que se cria uma protuberância desse lado e também do outro. Mas a Terra está girando em torno do seu eixo, de modo que essas protuberâncias que correspondem às marés montantes, elas vão, após 12 horas, ser repetidas, então vai haver 2 marés altas por dia. Aqui está uma distribuição das forças puxadas pela Lua, no caso, em torno da Terra. Essas forças de maré, nós vamos falar delas daqui a pouco mais. Bem, outra figura que se encontra no Princípia é esta que está aqui, é a reprodução exata do que Newton colocou. Ele está imaginando que existisse aqui na Terra uma montanha muito alta, da qual estão sendo feitos lançamentos de corpos que estão sofrendo, então, a ação da gravidade. Aqui não é mais uma maçã caindo da macieira, mas é um projétil sendo lançado do alto dessa montanha. Então, para pequenas velocidades de lançamento, vão descrever como, caso, por exemplo, de um canhão perto da superfície, uma trajetória parabólica de queda. Essa parábola vai se abrindo mais e mais à medida que a velocidade de lançamento vai aumentando. E o que ele chamou a atenção é que, para uma certa velocidade de lançamento, essa órbita se fecha. Então a gente está criando um satélite artificial da Terra. E ele, portanto, foi um precursor da NASA. Ok? Bom, mais que isso, se a gente lançar verticalmente esse projétil com a velocidade inicial suficiente, ele pode escapar
inteiramente a gravidade. Isso define o que se chama velocidade de escape e pode ser calculada na mecânica newtoniana muito facilmente. A energia total, se a gente tomar energia nula a uma distância infinita, porque aí a força gravitacional se anula, vai ser a energia cinética mais a energia potencial da gravidade, que eu chamo a atenção aqui, que é negativa. Ela é menos g vezes o produto da massa do corpo e a massa da Terra, dividida pelo raio da Terra, se a gente está lançando da superfície da Terra. Então, se eu igualo isso a zero, isso aqui me dá uma fórmula para a velocidade de escape, que se eu coloco aqui a constante gravitacional, a massa da Terra e o raio da Terra, é 11,2 km por segundo, que é o que o foguete, na ausência de qualquer outra coisa, como resistência do ar, precisa para escapar ao campo gravitacional da Terra. Bom, já foram lançados pela NASA satélites que escaparam completamente à atração da Terra e que fornecem informações muito importantes sobre o que acontece já quando se escapa até o próprio sistema solar. A outra observação que eu quero fazer aqui, e que é muito central também, é que existem forças de um tipo peculiar que se chamam forças de inércia, que a gente não pode atribuir como a gravidade, por exemplo, a uma atração de um corpo sobre outro. Aqui é o efeito que ocorre quando eu estou num referencial que é acelerado, no caso mais simples, uniformemente acelerado com uma aceleração A, e um exemplo é o ônibus que dá o que se chama, o motorista, né, o freio de arrumação. Aí a pessoa acaba caindo para trás. Então, que força é essa que atuou sobre as pessoas? Bom, se eu faço uma mudança de referencial, então R' visto no referencial acelerado difere do referencial inercial por essa expressão bem conhecida já de vocês, que é a expressão do movimento uniformemente acelerado com aceleração A e velocidade inicial de zero. E a aceleração que eu tiro daqui, nesse novo referencial, difere da outra por esse fator, menos A. Então, se eu calculo a força nesse referencial acelerado, aparece um termo menos m vezes a aceleração do referencial, que não tem nada a ver com uma interação, mas é puramente um efeito, de certa forma, cinemático desse movimento acelerado. Isso aqui se chama força de inércia, o que é característico, essa massa aqui é a massa inercial, então a força de inércia é sempre proporcional à massa inercial da partícula sobre a qual ela está atuando. Muito bem. Vamos agora ao passo gigantesco dado em relação à gravitação por Einstein, que aparece aqui nesta bela imagem. E Einstein já tinha formulado a teoria da relatividade restrita, uma de cujas premissas e resultados fundamentais é que a velocidade da luz, c, é uma velocidade limite, que não pode ser excedida por um corpo material. Então, isso mostra que a gravidade, como formulada por Newton, não é compatível com a relatividade já restrita, porque ela é uma ação instantânea à distância. Por mais longe que um corpo esteja, instantaneamente ele atua sobre outro, e, portanto, com uma velocidade essencialmente infinita, que viola esse princípio. E Einstein estava preocupado em resolver este problema, isso 2 anos depois de formular a relatividade restrita, em 1907. E agora vejam o que ele diz. Ocorreu-me então a ideia mais feliz da minha vida, da seguinte forma: o campo gravitacional só tem uma existência relativa, o que é análogo
ao campo elétrico na indução eletromagnética da lei de Faraday. Então, para um observador em queda livre, diz ele aqui, no caso de um telhado de uma casa, não existe, pelo menos na sua vizinhança imediata, nenhum campo gravitacional. Ele está se acelerando com a aceleração da gravidade e, como diz ele aqui, de fato, se o observador soltar alguns corpos, eles não vão cair, mas vão, em relação ao observador, vão permanecer em repouso ou movimento uniforme, sempre desprezando a resistência do ar. Então, esse observador, nesse referencial, tem o direito de interpretar o seu próprio estado como sendo ele estar em repouso. Em virtude disso, o resultado experimental extremamente peculiar, como Newton já tinha percebido, de que no campo gravitacional todos os corpos caem com a mesma aceleração, adquiriu imediatamente um significado físico profundo. Esse resultado decorre justamente da igualdade entre massa inercial e massa gravitacional, que deu, como a gente viu, que a força é proporcional à massa inercial, e isso é característico, como a gente acabou de ver, de uma força de inércia num referencial uniformemente acelerado. Então aqui nós vemos o exemplo do que se chamou depois o elevador de Einstein, mostrando esse efeito da queda livre. Então, a ideia é que o elevador, o Einstein está dentro dele, e o que vai acontecer é que o cabo do elevador se rompe e ele está flutuando como um astronauta numa cápsula já longe da Terra, né? E ele então percebe que bom, agora aqui ele vai estar localizado num foguete, isso tudo vale no foguete, como os astronautas fazem, mas se o foguete se é ligado o reator e faz impulsionar o foguete, aí sim essa aceleração vai fazer com que ele caia e, para todos os efeitos, ele vai se sentir como num campo gravitacional. Então, a gravidade aparece como uma força de inércia, nesse caso, e o que ele está dizendo, num pequeno referencial como esse elevador ou a cápsula do astronauta, que está em queda livre no campo gravitacional, com aceleração, portanto, menos g, desaparece os efeitos do campo gravitacional sobre a partícula. Bom, aí ele resolveu propor uma generalização dessa ideia, que é o chamado princípio de equivalência, isso é de 1908, diz o seguinte: num recinto suficientemente pequeno para que o campo gravitacional dentro dele possa ser tomado como uniforme, e em queda livre dentro desse campo, todas as leis físicas são as mesmas que num referencial inercial na ausência do campo gravitacional. Então, essa ideia da queda livre do Galileu ou desse elevador, ele agora está aplicando para todas as forças existentes da natureza. Por que ele diz que o recinto tem que ser muito pequeno? Então, se não é muito pequeno, aqui está a Terra, e vamos pensar num elevador gigante que está aqui, aí não é mais verdade que não há, que desaparece a força gravitacional, porque nesse caso, se eu tenho dois pontos muito separados, como este e este, eles vão estar se dirigindo para o centro da Terra, então as trajetórias deles vão se aproximar. E se um está bem mais longe que o outro na mesma vertical, a força sobre o que está mais longe é menor do que a outra. Então, dá para detectar força gravitacional verdadeira usando um par de corpos, não só um. No caso da eletricidade, basta um corpo de prova carregado para sentir a força. Para a gravitação, o corpo de prova são dois.
ok? Então essas forças têm a ver exatamente com a maneira diferente que as forças se propagam em diferentes direções e distâncias, e são chamadas forças de maré. É a força de maré que mede a gravidade verdadeira em contrapartida com a aceleração uniforme. Bom, então aplicações imediatas desse resultado. Uma delas é que um campo gravitacional desvia a propagação da luz. Se eu considero dois referenciais, um deles é o referencial do elevador em queda livre, e o outro é uma pessoa de fora que está assistindo a essa queda, no referencial do elevador, a luz vai obedecer à propagação na ausência de campo gravitacional, quer dizer, ela vai se propagar em reta de uma parede para a parede oposta. Mas vista do referencial de fora, ela está seguindo uma trajetória parabólica, então está sendo desviada pelo campo gravitacional. Para que esse desvio seja visível, é preciso ter uma força gravitacional grande. Então, o Sol tem uma massa suficiente para defletir um raio luminoso, apreciavelmente se ele passa bastante perto do Sol. Mesmo assim, não é um desvio muito grande, é menos do que 2 graus de Acre, 1,75 graus. Como é que se pode observar isso? A ideia de Einstein foi que poderia ser observado durante um eclipse do Sol, porque, de outra maneira, esse efeito é ofuscado pela própria luz do Sol. Mas durante o eclipse, nós temos um fundo escuro, então a ideia é que estrelas que apareciam, de certa maneira, antes do eclipse, vão aparecer em posições ligeiramente diferentes durante o eclipse. E esse foi o grande teste que foi feito em 2 expedições comandadas pelo astrônomo inglês Eddington, em 1919, logo após o final da Primeira Grande Guerra. E o resultado confirmou a predição de Einstein, o que foi um triunfo extraordinário. A partir daí ele praticamente foi endeusado como a pessoa que corrigiu Newton. Realmente, pela primeira vez, mostrou que havia mais na gravitação do que Newton tinha formulado, e foi, então, um triunfo muito grande da relatividade geral. Além disso, dá para prever que um campo gravitacional também, para um raio luminoso monocromático, quer dizer, com uma certa cor, que significa uma frequência de oscilação da luz, essa frequência muda no caso do campo gravitacional e ela se desloca na direção para o vermelho. Basta pensar no nosso elevador aqui, pequeno, em queda livre, e eu imagino que eu tenho uma fonte de luz aqui no chão, que manda a luz verticalmente. Digamos que essa parede aqui é transparente, ela passa do lado de fora, aqui está o ponto de emissão e aqui está o ponto P do lado de fora. Vista de dentro do recinto, o tempo que isso demora é a altura do elevador dividida pela velocidade da luz. Mas vista de fora com outro referencial, o ponto que é a fonte de luz está se afastando com uma velocidade gt no instante t. Então sofre um efeito Doppler, como a sereia de uma ambulância que está se afastando, que a gente ouve que tem um tom, nesse caso, mais agudo, e a gente vê então que a frequência é alterada dessa maneira. Ela depende da altura, que no fim depende da diferença de potencial gravitacional entre os 2 pontos. Então, pensando nessa fonte de luz como a luz emitida por um átomo, que é a base do relógio atômico, a gente conclui que o campo gravitacional afeta a marcha de um relógio. Eu posso pensar nessa luz sofrendo reflexões
entre esses dois pontos e define um período de oscilação do relógio que vai ser modificado pelo campo gravitacional. Isso é uma correção muito pequena, mas todos os aparelhos que usam GPS precisam dessa correção para dar o resultado correto. Então, todos que têm aí um celular ou no seu carro um aparelho com GPS estão usando a relatividade geral e essa mudança de marcha do relógio. Muito bem, mas isso não é tudo não. A gente sabe na teoria da relatividade restrita que é preciso pensar em tempo e espaço como formando o que se chama um contínuo do espaço-tempo, como se fosse algo de 4 dimensões. Então, o campo gravitacional não só afeta intervalos de tempo, mas afeta também distâncias espaciais. E o exemplo que o próprio Einstein usou é este. Digamos que eu tenho uma plataforma girante, ok? Está girando com uma certa velocidade angular constante. E eu vou medir qual é a circunferência dessa plataforma usando uma régua, ok? Ou um conjunto de réguas que vai cobrir toda a circunferência. E notem aqui o seguinte, essas réguas estão se movendo na sua direção longitudinal. Pela relatividade restrita, elas sofrem uma contração. O comprimento da régua vai diminuir, multiplicado pela raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, onde beta é a razão da velocidade de rotação para a velocidade da luz, e, portanto, essas réguas têm um comprimento menor em rotação do que em repouso. Por outro lado, o raio está numa direção transversal ao movimento, e na direção transversal não existe contração de Lorentz. Então, a razão da circunferência para o raio aumenta, nesse caso, a circunferência é maior do que 2πr. O mesmo conjunto de réguas não dá para cobrir a circunferência toda devido à contração de Lorentz. Então, a geometria num referencial acelerado passa a ser não euclidiana. E isso é o que é bem típico do que acontece num espaço que tem curvatura. Vamos ver isso no caso de um espaço bidimensional, uma superfície. Aqui está um exemplo que é o que se chama uma célula, ou que tem uma geometria chamada hiperbólica. Vocês veem aqui que a circunferência vai ser também, como aqui, maior do que 2π vezes o raio. Além disso, outro resultado da geometria euclidiana, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, também deixa de valer, ela passa a ser menor do que 180 graus. Porque um segmento de reta tem que ser a distância mais curta entre dois pontos. Sobre a esfera, isso é o que se chama uma linha geodésica, quer dizer, uma linha curva. Por exemplo, no caso da Terra, paralelos e meridianos são linhas geodésicas, que é o análogo da linha reta, numa superfície curva. Então, isso significa que não só o intervalo de tempo, mas distância espacial, sofre alteração num campo gravitacional. É como se ele estivesse mudando a curvatura do espaço-tempo. E essa foi a grande ideia de Einstein. Gravidade representa a curvatura do espaço-tempo e ela atua sobre uma partícula, porque a partícula já tem a ver com o princípio da minimação, que é válido na própria física não relativística. A ação ao longo de uma trajetória, nesse caso é um mínimo, então representa uma geodésica. Então, eu tenho que distorcer a geometria, a gravidade equivale a uma curvatura do espaço-tempo, e o corpo, nesse espaço-tempo curvo, descreve uma órbita que é uma geodésica. Então, aqui está uma
ideias sobre isso, no caso de uma superfície em duas dimensões. Ela está coberta por, vamos pensar nela como se fosse uma espécie de placa de borracha que vai ser distorcida pela presença de uma massa, criando então uma curvatura da superfície. E agora, se eu jogar uma bolinha, ela vai sentir essa curvatura e vai descrever uma trajetória em torno dessa massa, simplesmente porque ela está seguindo uma linha geodésica nessa superfície curva. Então, se isso aqui é o Sol no centro, e aqui está a Terra, isso aqui representa a órbita da Terra em torno do Sol na teoria da relatividade geral. No espaço-tempo, que aqui está representado só em 3 dimensões, então o espaço tem 2, mas o tempo é esse eixo vertical. Aqui está o movimento da Terra em torno do Sol. Ela está descrevendo uma espécie de hélice, que é o que se chama linha de universo, que é a tal linha geodésica. Então, o físico John Wheeler descreveu isso da seguinte maneira: a presença de matéria dita ao espaço-tempo como deve se encurvar. E o espaço-tempo curvo dita a matéria como se mover. É como a relatividade geral descreve a gravitação, e é uma das teorias mais bonitas jamais inventadas em toda a história da ciência. Aqui está um exemplo de como se altera a distância infinitésima entre 2 pontos, o quadrado dela, que é o chamado elemento de linha, tem termos de uma geometria esfericamente simétrica. Então, se é esfericamente simétrica, só vai mudar a curvatura na direção radial. Então, a distância dr ao quadrado tem um efeito de curvatura dado por um certo coeficiente A de R, ao passo que o tempo muda, como a gente acabou de ver, por um outro fator que também depende da distância. Então, esses fatores A e B, que são os coeficientes que se chama métrica do espaço-tempo, são o que representa o campo gravitacional na teoria da relatividade geral. Então, as equações de Einstein da relatividade geral, que ele formulou originalmente em 1915, eu estou descrevendo de uma maneira muito compacta a questão. Do lado esquerdo, a gente tem uma grandeza que se chama o tensor de Einstein, que mede a curvatura do espaço-tempo. Do lado direito, a gente tem a matéria que produz essa curvatura através do que se chama o tensor de massa-energia, ou matéria-energia. Aqui está a constante gravitacional, a velocidade da luz. Essas são as equações de Einstein de 1915. Bom, se os campos gravitacionais não são muito intensos, por exemplo, no sistema solar, Einstein mostrou uma coisa importante, que para campos não muito intensos, a teoria gravitacional na relatividade geral se reduz à teoria de Newton. Então é uma aproximação para baixos campos gravitacionais. Mas assim mesmo dá correções à teoria de Newton. Por exemplo, se sabia o corpo que está mais perto do Sol, o planeta mais próximo, que é Mercúrio, já se sabia há muito tempo que a órbita de Mercúrio, ela não se fecha, ela sofre o que se chama um movimento de precessão, e o periélio, que é o ponto onde está mais perto do Sol, sofre um desvio. Esse desvio, a predição de Newton tinha que ser corrigida, já tinha sido observado, por uma correção muito pequena, são perto de 43 segundos de arco, que é um ângulo muito pequeno, por século. Mas como a astronomia é uma ciência extremamente precisa, não tinha como deixar de ver que havia um desvio. E Einstein mostrou que esse desvio é exatamente corrigido pela relatividade geral. Bom, em 1916, o físico Karl Schwarzschild
conseguiu obter uma solução exata para as equações originais de Einstein, que são equações extremamente complicadas, são equações não lineares, muito difíceis de resolver. Mas ele conseguiu uma solução exata num caso muito simples, que é uma só massa pontiforme em todo o espaço, que cria um campo gravitacional estático, independente do tempo. E aí aqueles dois coeficientes que definem a métrica são dados por estas fórmulas que se chamam métrica de Schwarzschild. E aqui aparece uma grandeza que se chama raio de Schwarzschild, R índice S. Essa correção para o tempo é exatamente aquela que a gente já viu antes para a marcha do relógio. E aqui está a correção da geometria espacial não euclidiana. Notem como ela aparece aqui, esse A tem um denominador, 1 sobre R, e isso tende a infinito quando R tende a zero, quando a gente está se aproximando da massa central. Bom, isso vai ser comentado mais adiante. Muito bem. Einstein não se contentou com ver o que acontecia no sistema solar, ele resolveu aplicar a teoria dele ao universo inteiro, mas um modelo muito simplificado do universo. Na época dele, se conhecia muito pouco do universo que nós conhecemos atualmente. Praticamente se conhecia a Via Láctea, essencialmente a nossa galáxia, e se imaginava que todas as estrelas, etc., estão em posições invariáveis no tempo. Quer dizer, o universo todo era suposto ser estático. Bom, por outro lado, já tinha sido visto, e mais tarde voltaram a isso, por outros físicos, que as equações originais de Einstein, as soluções que apareciam naturalmente eram equações em que a curvatura não é permanente, não é estática, ela varia, então o universo pode estar se contraindo ou se expandindo. E Einstein não prestou atenção nisso, até que como eu estou dizendo aqui, esses Friedman em 22 e Lemaitre em 27 propuseram o modelo de universo que está se expandindo. E Einstein não prestou atenção porque achava que isso está em desacordo com a experiência. Mas o astrônomo Edwin Hubble, o telescópio Hubble é homenagem ao nome dele, ele descobriu pela primeira vez que a Via Láctea não é a única galáxia, pelo contrário, que existiam outras galáxias fora da Via Láctea, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, e observações que ele fez em 1929 mostraram que esse universo que ele estava observando agora, de fato, está em expansão. Como é que se sabe isso? Porque a gente mede o espectro da luz emitida pelas galáxias e ele verificou que esse espectro sofre um efeito Doppler. Então há um deslocamento Doppler e com isso ele mediu essa velocidade de expansão e mostrou que ela é proporcional à distância. Quanto mais longe está uma galáxia, mais rapidamente ela está se afastando da Terra. Essa é a lei de Hubble. Quando Einstein percebeu isso, bom, ele tinha feito um ajuste na teoria de 1915 para evitar esses efeitos de contração ou expansão. Ele colocou um termo novo que era proporcional simplesmente à métrica, quer dizer, aqueles coeficientes que definem a própria gravidade. E aparecia uma constante lambda maiúsculo que ficou sendo conhecida como a constante cosmológica. Do ponto de vista do universo, ela funciona como se fosse uma espécie de antigravidade. Em vez de ser atrativa, ela é repulsiva. Então ela compensa a atração gravitacional e foi o que permitiu a Einstein frear a expansão do universo. Mas quando ele descobriu que Hubble havia mostrado que o universo está em expansão,
ele voltou atrás e disse, não, nós não devemos introduzir esse termo, que é como se fosse o que um estudante faz quando o resultado do laboratório não está dando bem certo, né? É cozinhar o resultado. Bom, acontece que a gente vai ver que aí ele voltou atrás de novo para voltar a dizer que a constante cosmológica de fato pode existir. Vamos ver isso mais adiante. Mas Hubble mediu a taxa de expansão e mostrou que ela é uniforme e essa velocidade de expansão é dada por essa constante H0 que se chama constante de Hubble, cuja medida mais recente é 67,8 km por segundo por megaparsec. Quem tem a primeira edição do meu livro de física básica vai ver lá que na época que eu escrevi, que foi muitos anos atrás, tudo que se sabia é que era algum valor entre 50 e 100, com um erro enorme. Hoje em dia a gente tem resultados que medem com 3 decimais, como estão vendo aqui. Bom, mas aí o que é que está se expandindo nessa expansão? Porque essa expansão, ela não tem centro. Cada observador em cada galáxia vê todas as outras se afastando da dele. E como é possível? Então, isso é análogo exatamente a esse modelo aqui de um balão que está em expansão. O que está se expandindo é o espaço, como aqui a superfície do balão. As galáxias que estão pintadas em cima dele não se expandem, elas ficam iguais. Mas quando o balão, que é o espaço, se expande, a distância de cada uma vai aumentando em relação às outras, de qualquer galáxia que a gente olhe. No caso do balão, dá para ver isso claramente. Bom, então se o universo está se expandindo nessa direção, se a gente vai voltar atrás no tempo, ele estava se contraindo. Se a gente vai voltando suficientemente para trás, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai existir um tempo para o qual é como se tivesse se contraído num ponto único. E aquela termo de gravidade que aparece se torna infinito. É uma singularidade, o que quer dizer, na realidade, que as equações não são mais válidas, tá? Tem que haver algum efeito novo. Essa singularidade inicial é o que se chama o Big Bang, a grande explosão, e pela constante de Hubble, ela ocorreu perto de 13,8 bilhões de anos, que é então o que se chama a idade do universo. Bom, essa teoria do Big Bang foi contestada inicialmente bastante, mas um trabalho de 1948 começou a reforçá-la. O físico George Gamow, que é uma pessoa extremamente brincalhona, com um aluno dele chamado Ralph Alpher, usando física nuclear, conseguiram propor um modelo usando o Big Bang para explicar a origem dos elementos químicos da tabela periódica. Mostrar que, a partir do Big Bang, inicialmente se teria formado hidrogênio, depois o hélio, e calcularam a abundância relativa desses elementos químicos, e o resultado deles concordava bastante bem com os resultados experimentais. Então, Gamow, usando o fato de que o aluno dele se chamava Alpher e ele se chamava Gamow, ao escrever o trabalho, convocou o físico Hans Bethe para assinar junto com eles. Por quê? Porque assim o trabalho é o trabalho de Alpher, Bethe e Gamow. Okay? Então é a teoria alfa, beta, gama da origem dos elementos químicos. O Bethe topou a brincadeira. Muito bem. Bom, agora vamos chegar a uma descoberta fundamental, que foi a comprovação mais completa da teoria do Big Bang. O Alpher e o Hermann, num trabalho logo posterior, calcularam o seguinte:
Inicialmente, pouco depois do Big Bang, havia o que se chama um plasma de núcleos e elétrons, que é como, por exemplo, o que existe numa descarga gasosa, e esse plasma capturava a radiação, de modo que o universo era essencialmente opaco. Mas, à medida que havia a expansão, a radiação ia se esfriando e permitiu, depois de cerca de 300 mil anos do Big Bang, que os núcleos dos elétrons se recombinassem e formassem átomos. E aí o universo ficou transparente à radiação. Essa é a radiação que a gente vê atualmente. Então, essa expansão levaria a uma radiação cuja temperatura eles previram que devia ser perto de 5 graus Kelvin atualmente, que corresponde à região de micro-ondas para o máximo da frequência. E essa ideia foi ignorada durante quase 20 anos. Bom, isso agora já 20 anos depois, dois físicos, Penzias e Wilson, estavam trabalhando num radiotelescópio no laboratório da Bell. E eles queriam observar em radioastronomia o que eram os astros, a emissão de radiação por eles, com o mínimo de interferência possível de fundo, de ruído. E foram eliminando fontes de ruído até que havia um resto que sobrava que eles não conseguiam eliminar. Primeiro eles pensaram que era devido a o que eles chamavam um dielétrico branco, que era o resultado dos pombos que tinham feito um ninho na antena deles. Então tinham deixado esse material dielétrico branco. Aí o que eles fizeram? Puseram os pombos numa gaiola e mandaram para um outro laboratório da Bell, uns 50 quilômetros de distância. Aí pensaram que estavam livres, mas acontece que eram pombos correio. Então eles voltaram. E afinal eles tiveram que eliminar os pombos, não se conta muito em detalhe, talvez fizeram um churrasquinho de pombo. Mas continuava existindo a tal radiação, o ruído. E acabaram percebendo, falando com outros físicos, colegas deles, que isso podia ser exatamente a tal radiação remanescente do Big Bang, que estaria na região de micro-ondas mesmo. Que essa radiação afeta tudo em qualquer posição no universo, a gente vê quando tem um aparelho de TV mal regulado e sintoniza num canal que não tem nada transmitindo, a gente vê aquela neve na tela. Parte daquela neve é radiação de fundo de micro-ondas do Big Bang. Então, com uma TV mal sintonizada, vocês detectam remanescentes do Big Bang que ocorreu há quase 14 bilhões de anos atrás. Bom, muito bem. Atualmente a temperatura é 2,73 graus Kelvin e pode-se medir o espectro dessa radiação e o resultado, de novo, parece um experimento de calor de laboratório, porque dá um ajuste perfeito numa curva, que é a curva do espectro da radiação térmica proposto por Max Planck, que foi a origem, aliás, da teoria quântica. Aqui, os pontos concordam tão perfeitamente que é impossível ver, teria que aumentar mais ou menos 500 vezes a representação de cada ponto para que se percebesse que não está exatamente sobre a curva. Bom, com esse trabalho, Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel de 1978, muito justamente porque foi uma revolução na cosmologia. Tudo que eu vou contar a partir daí foi consequência dessa descoberta. Bom, aí foi mandado pela NASA uma missão espacial chamada COBE, o nome significa Cosmic Background Explorer, explorador da radiação de fundo cósmica,
para ver se realmente a radiação é, como parecia ser, extremamente uniforme, isotrópica em todas as direções, sem qualquer flutuação de intensidade. E o que eles viram é que não, que de fato existem muito pequenas flutuações. As flutuações são tão pequenas, são justamente da ordem de uma parte em 100 mil. Então foi um resultado fantástico detectá-las. E isso mais uma missão posterior, o WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, foi verificar se essa radiação, então, essas flutuações são isotrópicas e não são bem isotrópicas. O mapa mais preciso, que é o mais recente, leva a essa distribuição em que as diferentes cores representam flutuações de intensidade da radiação. Isso, num álbum de família, é o que a gente cola na primeira página. É a imagem do universo quando era bebê, porque é a luz mais antiga que chegou a ser emitida quando o universo se tornou transparente. E como vamos ver, cria problemas muito sérios. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora de buracos negros, que são outra consequência da relatividade geral. Já em 1783, ainda na gravitação newtoniana, John Mitchell usou a teoria corpuscular da luz e aquela fórmula que a gente achou lá atrás da velocidade de escape para fazer a seguinte conta. Vamos pensar que eu tenho uma estrela com a massa do Sol e perguntar que raio ela precisa ter para que a velocidade de escape seja a velocidade da luz. Com a ideia seguinte: se o raio for maior, a atração gravitacional de Newton é tão grande que a luz não consegue escapar. Se ela não consegue escapar, a gente não vê mais esse corpo celeste. Então, a ideia deles é que existiriam estrelas negras que seriam invisíveis. E, de fato, naquela métrica de Schwarzschild, justamente como eu chamei a atenção, quando o raio é igual ao raio de Schwarzschild, se acha essencialmente o mesmo valor que por essa fórmula extremamente elementar. Só que o Sol, para ser uma estrela negra, tem que ter um raio de 3 km, que obviamente é muitíssimo inferior ao raio do Sol. Então, muito antes de chegar nesse raio, eu não posso mais tratar o Sol como uma massa pontiforme. Isso não se aplica a ele. Bom, em 1939, Oppenheimer e Snyder estavam estudando como é que evoluem as estrelas à medida que elas vão gastando o seu combustível, que é o que as mantém acesas, que é um combustível nuclear, são reações termonucleares. E mostraram que, no estágio final de evolução, se a estrela tem uma massa entre 2 e 3 vezes a massa do Sol, ela acaba entrando no que se chama o colapso gravitacional, o que significa que o raio vai diminuindo tanto que passa a ser inferior ao raio de Schwarzschild. E aí o que acontece? Acontece o que Mitchell tinha imaginado. A atração gravitacional é tão intensa que nenhuma partícula, em particular as de luz, os fótons, consegue escapar a ela. Então se forma um buraco negro. Ele funciona como um sorvedouro de matéria. Ele vai aglutinando nele tudo que está ao redor, que é capturado, seja poeira, seja radiação, ou mesmo estrelas inteiras que estão próximas. Então, forma-se em torno dele o que se chama um disco de agregação, que está representado nessa imagem, que é puramente, não é verdadeira, é um artista que está desenhando, mas esse sorvedouro tem um atrito tão grande que aquece tanto a matéria que dá origem a feixes de raio-x como esse que estão aqui, que são característicos, então, de buracos negros. E o primeiro que foi observado se chama Cygnus X1, é o que se chama uma fonte binária
que tem um buraco negro e junto dela uma estrela que está sendo capturada. Então, em 1972, os raios-x dessa estrela companheira, que seria esse feixe, identificaram buracos negros. E existem buracos negros chamados supermassivos, cujas massas são 100 mil a 1 bilhão de vezes a massa do Sol. E se sabe hoje em dia que eles devem existir no centro da maior parte das galáxias, incluindo a Via Láctea. O buraco negro no centro da Via Láctea é um dos mais bem conhecidos e estudados. Muito bem. Só que o físico Stephen Hawking, em 1979, fez uma proposta revolucionária, que um buraco negro não é de todo negro. Ele pode acabar emitindo radiação se a gente leva em conta a física quântica. Existe um processo quântico que se chama a criação de um par partícula-antipartícula, como um elétron e um pósitron, e se ele é criado na vizinhança da superfície do buraco negro, uma das duas partículas pode ser capturada pelo buraco e a outra emergir. Então ela emerge, ele se mostrou, como se fosse uma radiação térmica, cuja temperatura é inversamente proporcional à massa do buraco. Quanto menor a massa, mais rapidamente ele se evapora e a temperatura aumenta. Então, os buracos negros acabariam se evaporando. Muito bem. Finalmente, estamos chegando a todos os enigmas da gravidade. E aqui está um deles. É a descoberta da existência de matéria escura e energia escura. O que é matéria escura? É matéria que não é luminosa. Como é que a gente sabe que ela existe? É pelos efeitos gravitacionais, um dos quais é que ela produz desvios de raios luminosos que funcionam como lentes gravitacionais. Isso significa simplesmente que é como a atmosfera quando está em temperaturas desiguais na vizinhança da superfície da Terra. Ela fica com o índice de refração variável e desvia raios luminosos e dá origem ao que a gente chama de miragens. Por exemplo, a famosa miragem no deserto que leva a imaginar que se achou um oásis. O análogo disso na gravitação é que imagens de galáxias vistas através de massas gravitacionais grandes sofrem desvios e acabam produzindo esses efeitos que permitem detectar a presença da matéria escura dessa maneira. Aqui está um exemplo chamado aglomerado Bala, que resultou de uma colisão entre dois aglomerados de galáxias e um foi atravessando o outro. E o que aconteceu é que há uma parte que é matéria escura, mas que não se vê, então a distribuição está aqui em azul, e outra que emite raios-x que são visíveis. Então, isso é um exemplo direto da matéria escura. E a energia escura? A energia escura foi descoberta por trabalhos desses três físicos que ganharam o Prêmio Nobel em 2011, que verificaram que a velocidade de expansão do universo não é constante. Ela está se acelerando, como está sugerido aqui, e para isso eles usaram como padrão estrelas chamadas supernovas tipo 1A, que permitem medir essa velocidade. Bom, então, eles atribuíram essa nova energia, essencialmente, que produz a aceleração, a uma forma que se chama energia escura. E vamos ver que isso tem uma implicação. Tudo isso tem uma implicação no que se chama o problema da seta do tempo, que eu vou querer ilustrar aqui. Vamos olhar esse vídeo com atenção. Algo estranho parece estar acontecendo, né? À medida que essa folha está queimando, ela está se recompondo. Então, o que nós temos aqui
é papel se desqueimando. Todos vocês estão dizendo, isso é impossível. Por que isso é impossível? Isso tem a ver exatamente com a distinção entre passado e futuro. O que está sendo visto aqui é o filme passado de trás para diante. Ok? Bom, mas acontece que as leis físicas básicas, tanto da mecânica como do eletromagnetismo, elas são reversíveis no tempo. Então, por que é que isso parece absurdo? É que o que está sendo violado aqui é o que se chama a segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com o que se chama a entropia de um sistema. A entropia S, se um sistema é isolado termicamente, a segunda lei diz que a entropia dele não pode decrescer. Ela pode ou se manter constante ou aumentar com o tempo. E a explicação intuitiva é que a entropia mede o grau de desordem do sistema que tende a aumentar. Se a gente deixa uma criança num quarto cheio de brinquedos, todos arrumadinhos, né, a gente vê o efeito do crescimento da desordem. Bom, então, essa lei se aplica a um sistema macroscópico, que se chama um macroestado, por exemplo, um gás que está numa caixa. E ele pode ser analisado em termos que se chamam microestados do movimento das suas moléculas. E o que Boltzmann demonstrou, ou propôs como a expressão da entropia, que é uma fórmula fundamental, é que a entropia é proporcional ao logaritmo do peso estatístico desse macroestado, que é o número total de microestados que são compatíveis com ele. Em outras palavras, ela mede o número de maneiras pelas quais o estado pode ser formado. O quarto arrumadinho dos brinquedos, em geral, pode ser formado de uma, mas a bagunça, deixando as crianças lá dentro, de muitas maneiras acaba ocorrendo. Bom, muito bem. A pergunta, então, é a seguinte: o que é que produz a seta do tempo ou aumento da entropia? Já que o processo inverso é compatível com as leis da mecânica. Nada impediria que eu começasse com um estado, digamos aqui, eu estou considerando o que acontece quando eu tenho uma caixa que contém um gás. Na metade esquerda, do lado direito, existe o vácuo e aqui tem uma partição. Se eu removo a partição, o que vai acontecer? Todos vocês vão dizer que as partículas do gás vão se espalhar pelo recipiente inteiro. O tempo aumenta daqui para cá, né? Bom, então, nada impede que o contrário aconteça. Nada impede que, de repente, as moléculas de ar da metade, de um lado da metade deste auditório, resolvam conspirar para se juntar todas do outro lado. E aí, quem está desse lado, infelizmente, vai morrer sufocado. Mas ninguém está com medo de que isso aconteça, né? Bom, normalmente eu tenho da ordem de pelo menos 10 à potência 27 moléculas, que é um número gigantesco. Então, é altamente improvável, não dá para dizer tão fortemente ou altamente que isso aconteça, que a gente pensa que é simplesmente impossível. Então, a gente considera que aquele filminho que eu passei de desqueimar uma folha de papel é impossível que aconteça. Por que é que nesse exemplo a entropia está aumentando? Bom, é muito fácil de entender, porque foi preparado um estado inicial com a entropia muito baixa, colocando todas as moléculas de um lado. Isso foi alguém que fez, né? Um de vocês no laboratório. Só que a natureza faz isso de graça. Por exemplo, a Terra tem a sua rotação diminuindo gradualmente com o tempo, pelo efeito das marés. Quem é que preparou isso? Não foi nenhum de vocês, eu espero. Muito bem. Então, se a gente olha na escala terrestre, de onde vêm estados de baixa entropia, por exemplo, o fato de que existe todo o ciclo da água que se evapora e acaba chovendo, exceto em a situação atual dos reservatórios aqui em São Paulo, mas enfim, em geral isso acontece. Tudo
tudo isso acontece, em última análise, devido à radiação solar. A própria vida vem da radiação solar, é ela que sustenta a vida, porque a gente se alimenta essencialmente do que se chama entropia negativa ou informação, que é alimentos que são originários da fotossíntese, que por sua vez vem da energia solar. Bom, a energia solar está em equilíbrio a energia que vem do Sol e que ele manda de volta à Terra. Só que ela vem do Sol essencialmente com fótons de luz visível, de alta energia. E ela é devolvida com fótons no infravermelho. Esse é o efeito estufa, cuja entropia é muito maior. E a razão disso é que o Sol é um foco muito quente num céu escuro, como o céu que a gente viu naquela imagem do telescópio Hubble sendo consertado. Então, como é que o Sol se mantém? Pelas reações termonucleares, que vêm da origem do Sol no Big Bang. E a conclusão é que a origem da seta do tempo é o próprio Big Bang. E como é que dá para entender isso? E aqui nós começamos a chegar aos enigmas que eu prometi mostrar no final. Perguntas que a gente não sabe responder. Então aqui está a primeira. Como é que se explica essa baixa entropia inicial? Vamos comparar aquela ideia do gás que está todo concentrado numa parte de um recipiente e eu solto ele, ele vai se espalhando, espalhando e acaba enchendo todo o recipiente. Isso é um processo térmico. E o tempo está crescendo para cá e a entropia também. Ok? Mas a gravidade obedece a algo muito diferente, exatamente o oposto. Como a gravidade é uma interação sempre atrativa, se eu começar com essa situação uniforme, que é essa aqui, o que vai acontecer é que a gravidade vai ir agregando os corpos, as partículas vão se juntando cada vez mais. E é assim que a gente está explicando a origem do universo a partir do Big Bang. E aí vai formando estrelas, e as estrelas vão acabar no último estágio de evolução como buracos negros, que são o máximo da entropia. Então aqui o tempo está evoluindo exatamente no sentido oposto daquele térmico. Muito bem. Então, enquanto a entropia térmica cresce com a expansão, a entropia gravitacional decresce e cresce quando o gás se contrai. E é com esse processo gravitacional que as estrelas como o Sol se formaram, que os elementos químicos se formaram, que a Terra se formou e que nós nos formamos. A vida veio, em última análise, desse processo de... Nós devemos tudo isso a quê? Ao fato de que o universo, no estágio mais antigo, por um lado, tem entropia térmica alta, como a gente sabe pela radiação de fundo, que era equilíbrio térmico a uma temperatura que hoje é de perto de 3 graus Kelvin. Mas, ao mesmo tempo, essa parte gravitacional começa assim. Aquela imagem do universo bebê também é exatamente isotrópica e homogênea do ponto de vista gravitacional, que é o contrário, é um estado de baixíssima entropia. Então, é a baixíssima entropia gravitacional original que é que dá origem à seta do tempo. E por que ela é tão baixa? Nós não sabemos. Ok? Segunda coisa que a gente não sabe, que também é muito séria, a gente viu que um buraco negro se evapora, mas o buraco negro, ele contém informação de tudo aquilo que ele absorveu durante a sua existência, que foi agregando e que tudo penetrou nele. Então, o que acontece com tudo isso quando ele se evapora? Do ponto de vista da teoria quântica,
O problema é ainda mais grave porque é um princípio básico da teoria quântica que diz que a probabilidade se conserva. E isso não acontece nesse processo. Então, o que acontece? Não sabemos. Número 3. Será que a gravidade, a gravitação, é uma das interações fundamentais? Embora em geral seja tratada assim, ela poderia não ser uma força fundamental, mas poderia ser uma força que é derivada de outras. Por exemplo, o que a gente chama de forças de Van der Waals não são forças fundamentais, são forças derivadas. Poderia ser o que se chama uma força entrópica. Notem que na escala de laboratório, ou mesmo microscópica, a gravidade é uma interação fantasticamente fraca. Se eu comparar entre dois elétrons, a força elétrica com a força gravitacional, a força elétrica é da ordem de 10 à potência 42 vezes mais intensa. Ok? Então a gravitação é tão fraca a curta distância que ninguém sabe se ela continua obedecendo às leis que a gente conhece para distâncias atualmente menores do que 1 micron. Não há experimentos porque é muito difícil eliminar as outras interações. Bom, atualmente, além da gravitação, uma teoria fundamental que nós não conhecemos nenhum desvio é a mecânica quântica. Então a gente espera que a gravitação também obedeça à mecânica quântica. Mas ninguém conseguiu até hoje formular uma teoria quântica da gravitação consistente. Há propostas de fazer isso, como por exemplo a teoria de cordas, mas nenhuma que pode ser até hoje submetida a um teste experimental. Pergunta seguinte: o que é matéria escura? O modelo cosmológico padrão, que é baseado em grande parte naquelas imagens da radiação de micro-ondas e da sua anisotropia e flutuações, prediz que quase 30%, 27% de toda a massa ou energia total do universo é matéria escura. Mas o que é matéria escura? Ninguém sabe. Há um grande número de laboratórios procurando detectar e ver o que é. Até hoje não sabemos. E o que é a energia escura? De novo, desse modelo padrão, a energia escura é quase 70% da energia total do universo. Somando com isso, a matéria que antigamente se conhecia como matéria normal é menos de 5% do total da massa, energia de todo o universo. Então, a energia escura é pensada como estando distribuída uniformemente em todo o universo e sendo responsável exatamente pela aceleração da expansão que foi detectada recentemente. É como se fosse uma pressão negativa ao análogo de uma gravidade repulsiva. A interpretação mais aceita atualmente identifica a energia escura exatamente como com aquela constante cosmológica lambda maiúsculo que Einstein primeiro introduziu e depois disse que não devia estar lá. Bom, o seu valor é positivo e muito perto de zero, e a interpretação mais corrente é que ela corresponde ao que se chama energia do vácuo quântico. Por que o vácuo na mecânica quântica tem energia? É graças ao que se chama o princípio de incerteza, e essa energia tem a ver com o que, para um sistema muito simples, como um oscilador harmônico, o estado fundamental não é uma partícula em repouso. Isso viola o princípio de incerteza, porque posição e momento tem que estar em uma relação inversa. Então, não há repouso absoluto, mas haveria sempre um momento e uma energia no estado fundamental, que é chamada energia do vácuo. Então, pelo que se chama teoria quântica de campos, pode-se predizer, conhecendo todas as interações atuais, quanto deveria ser o valor da constante lambda. E o resultado, comparado com o resultado experimental, é da ordem de 10 à potência 120 vezes maior.
o que já foi chamada a pior predição histórica de toda a história da física. Ok? Então nós estamos vendo, começando com Newton, que nós temos aí 6 perguntas que ninguém sabe responder. Ok? Vamos voltar a Newton aqui, e no princípio ele diz o seguinte: até agora não fui capaz de descobrir a causa dessas propriedades da gravidade a partir de fenômenos, e não formulo hipóteses. O que ele queria dizer com isso? Que ele não queria fazer hipóteses sem se basear em fatos experimentais. Nem todos hoje em dia seguem essa. Existem teorias para responder a várias dessas coisas que não se baseiam em nenhum fenômeno experimental detetável até hoje. Então, Newton, no final da sua vida, refletindo sobre tudo que ele fez, disse o seguinte: não sei como eu apareço aos olhos do mundo. Aos meus próprios, eu pareço ter sido apenas como um menino brincando na praia e me divertindo em encontrar, de vez em quando, um seixo mais roliço ou uma concha mais bela que de ordinário, enquanto o grande oceano da verdade jazia todo inexplorado à minha frente. Eu espero ter mostrado que grande parte desse grande oceano da verdade continua inexplorado, para a sorte de vocês que estão começando e vão ter uma chance de poder navegar um pouco mais nesse oceano e descobrir coisas fantásticas. Eu faço votos de que vocês façam isso.